Uma coisa que eu tô vendo muito hoje em dia, no fandom de Ninjago, é como todo mundo romantiza as primeiras temporadas da série. Falando que elas são os melhores vilões, os melhores arcos, e jogando pro lixo totalmente tudo que foi criado após Lâminas do Tempo. Pra falar a verdade, até jogando um pouco lixo Lâminas do Tempo. Eu sei, não é uma temporada muito boa, realmente não é, mas pô, coitadinha dela, ela não é tão ruim assim, mas enfim. Muita gente joga as temporadas atuais pro lixo, totalmente. E as temporadas atuais, eu quero dizer, a trilogia do Zone e a série Ninjago Series e Dragon's Rising. E a gente não vê muita gente falando bem delas. A gente vê mais gente enalcetando, romantizando essa antiga era de Ninjago. Principalmente as temporadas 4 e 5. Essas aí o povo adora falar bem. E bom, infelizmente isso é apenas nostalgia. Infelizmente. Eu não quero ser rude com as temporadas nem nada disso. Eu tenho muito carinho por todas elas, principalmente pra primeira temporada, a quarta, a quinta também. São temporadas que eu gosto muito. Mas é que se você comparar todo o escopo em roteiro, animação, principalmente animação em tudo, elas são bem inferiores, muito inferiores ao que a gente tem hoje em dia em Dragon's Rising. O que todo mundo diz que é ruim. Então vamos começar, por exemplo, algo que eu acho muito ruim nas temporadas antigas de Ninjago, é que eles deixam coisas contadas naquela temporada. Não tem realmente uma continuação de história. É só uma nova ameaça e acaba e pronto. Não tem uma continuidade sobre isso. Eu quero pegar, por exemplo, a própria temporada 6, o Skybound, que basicamente toda Ninjago foi levada pra cima por causa do Andakan. Queria criar uma nova Ninjago na própria cidade de Ninjago. E, bom, acabou que toda a temporada foi um retcon. Um retcon, além disso, foi um filler. Porque, em teoria, nada disso aconteceu. Só serviu pra, entre muitas aspas, desenvolver o relacionamento que a Nia e o Jay tinham. E você vai pra próxima temporada, Lâminas do Tempo, a gente não vê muito esse relacionamento. A gente não vê basicamente ele. A gente não vê nem todo o desenvolvimento que o Jay teve em Skybound, que foi o primeiro principal personagem na temporada de Skybound. As primeiras cenas dele já mostram que ele não tá maduro. Parece que ele realmente não aprendeu com tudo que aconteceu em Skybound. Ele viu literalmente o amor da vida dele morrendo. E ele continua a mesma pessoa de uma temporada pra outra. E vocês entendem o que eu quero dizer? Que basicamente a história de uma temporada X fica pra ela, tendo algumas poucas exceções, como a temporada 3 e 2. E eles são poucas exceções mesmo, e são só essas no caso, na minha opinião, porque a temporada 2 e 1 já foram planejados pra ser uma coisa só, e a Rebooted foi feita meio que em desespero, se eu posso dizer assim, por causa que eles não sabiam que Ninjago daria muito certo, então eles só pegaram algumas coisas antigas, como o próprio vilão do Pythor. E além disso também, o Overlord, pra serem vilões, não teve muito processo criativo. Claro que teve, mas só que não foi tanto assim se você comparar com outras temporadas. Tanto que até se nota, Rebooted é a temporada com menos episódios de Ninjago, tendo apenas 8 de 20 minutos. Você acaba em um dia bem tranquilo Rebooted. Não falando mal da temporada, é uma temporada que eu gosto muito, porém ainda tem alguns errinhos, como por exemplo a própria animação, que honestamente eu acho bem inferior se você comparar com a primeira e a segunda, que já não eram tão boas assim, e a escrita também. Parece que é toda uma temporada muito mais rushada. Muita gente fala da última cena do sacrifício do Zane, eu não culpo, é uma cena realmente muito boa, mas só que levar a temporada pra cima só por causa dessa cena específica não vai fazer a temporada totalmente boa. Ela é uma temporada com quase medíocre, na minha opinião. Mas enfim, o assunto da terceira temporada é sobre o que o povo acha de Ninjago em si. Muita coisa que o povo reclama hoje em dia de Ninjago envolvendo a série envolve principalmente os personagens de hoje em dia. Focando principalmente no Eren e na própria Sora. Falam que são mal desenvolvidos, são chatos, etc. E cara, eu não tinha como discordar muito. Eu discordo totalmente disso. Eu quero pegar o próprio Eren, por exemplo. Ele tem um puta desenvolvimento da segunda temporada pra terceira. A gente vê ele ter uma puta autoestima baixa, não tendo esperança que os pais deles estão vivos. Ele não consegue mais achar eles. Então ele começa a ficar desesperado. E atrás do próprio vilão, o Lord Rask, a tentar ter uma esperança com os pais dele. Pra ele resgatar eles. A gente chega na parte 1 do Dragon's Rising. Que o Eren começa a treinar com o Rask e começa realmente a desenvolver a técnica de Spinjitzu. Algo que ele não tava conseguindo com os outros ninjas. Por causa que ele se sentia deslocado. O Eren era o único ninja sem nenhum poder elemental no meio de todo mundo. Aí agora com o Ras, conseguindo treinar com ele consegue ver algum desenvolvimento nele mesmo. E além disso, ele tem esperança que os pais deles estão vivos. Claro, o Ras mentiu pro Eren sobre a morte dos pais deles, mas mesmo assim, ele tinha esperança que os pais deles podiam estar vivos.
E então você tem um arco muito bom desse do Eren, e você compara com as outras temporadas, com as temporadas anteriores da série. E cara, é horrível. Honestamente, é horrível. Eu quero comparar esse arco do Eren com o arco do Kai da quinta temporada. O arco do Kai da quinta temporada é um arco que é interessante, porém, é como eu falei lá no início do vídeo. Ele só fica pra uma única temporada. A gente vê o Kai na quinta temporada tentando desenvolver uma figura muito mais paterna, uma parte de mão pro Lloyd. Ele sempre tenta ajudar o Lloyd, não tenta lutar contra ele, quando tá possuído pelo Moro. A gente vê isso, principalmente na cena deles fugindo das nuvens. Em vez do Kai lutar contra o Lloyd, que ele conseguia vencer facilmente com aquela espada que ele tava, a espada do santuário, não, ele quis realmente tentar falar com o Lloyd. E além disso, no penúltimo episódio, se eu não me engano, esqueci qual é o episódio da temporada 5, o Kai, ao invés de focar em pegar o Cristal dos Reinos, ele foca em salvar o Lloyd. Ele realmente não se importa com o Cristal dos Reinos, ele se importa com o Lloyd. Então a gente vê isso, o Kai se importando muito mais com o time dele, tentando ser uma pessoa melhor, um líder melhor, né? Por mais que não consiga muito, mas ele tenta. E é uma coisa muito interessante. Mas quando a gente pula pra temporada 6 de Ninjago, o Kai simplesmente muda totalmente sua personalidade. Ele vira uma pessoa com ego inflado e principalmente cuzona. Ele não se importa com a própria equipe, não se importa com a própria irmã. Por causa que no início da temporada a gente vê que a irmã é excluída, a Nia, né? É excluída de tudo que os ninjas participam, sendo apenas colocada como namorada do Jay. E o Kai não se importa com isso. Ele tá se importando de verdade com a venda de bonequinhos dele e se a fama dele tá alta, se ele é considerado o ninja mais bonito. Esse tipo de coisa. Então você vê que basicamente o roteiro mudou totalmente o Kai de uma temporada pra outra. Ainda bem que ele já é tirado bem no início, ele é o primeiro capturado pelo Nandakan, mas mesmo assim, é algo muito decepcionante e triste com o personagem. Você acompanha todo o arco muito bom dele, você vê que ele evoluiu no final da temporada, pra você na outra temporada, e ele muda totalmente a personalidade. E nem pra ser pra algo bom. Ele só virou um babaca. Simplesmente isso. Mas pelo menos, depois da temporada 8, o Kai vira um personagem bem melhor. Principalmente se você ir lá pra Dragon's Rising. Porque o Kai, ele tá um personagem muito mais maduro, muito mais sério. E também, ele até só é um mentor pra Wildfire e o próprio Freck. É uma coisa que eu acho muito legal de ver. Porque o Kai, no início da série, é uma pessoa muito mais esquentada, queria fazer tudo sozinho, não se portava muito com o time. E agora ele é um mentor de dois novos ninjas que vão existir, tá ligado? É algo que eu gosto muito. E também, mais recentemente, a parte 2 de Dragon's Rising. Mostrando o Kai dando lições com o Cole. De ele não se deixar levar pelas emoções. Que aconteceu com ele várias vezes. Tanto que ele quase deixou o Lloyd morrer no vulcão pra se provar o Ninja Verde. Tudo pelas emoções dele. Então eu acho isso muito legal. Eles pegam elementos antigos de temporadas, algo que a antiga era de Ninjago não fazia, e estão trazendo agora. E são elementos de muito tempo atrás, quase uma década atrás. Isso eu acho algo muito legal que fazem. Dragon's Rising. E a gente tem muitos elementos antigos voltando, aperfeiçoando e melhorando o mundo de Dragon's Rising, que já é um mundo muito bom, porque toda a ideia da fusão já é muito interessante. E se a gente tem a fusão, a gente tem todos os reinos juntados. Então a gente pode pegar os outros reinos que existem ainda, que não foram explorados, e explorar eles melhor. Como o próprio Ninjago. Claro, não tá sendo tão mostrado assim, mas ainda assim é muito mais do que foi mostrado em Skybound. Que a gente só tinha o Nandakan, a tripulação dele. A gente só tinha uma pequena cena de todo o lugar sendo destruído. Então, isso eu acho muito legal. Se vocês tiverem ficado até aqui, muito obrigado por ter assistido. Esse aqui é meu primeiro vídeo no YouTube, então não sei se realmente vai dar certo. Eu mais queria dar minha opinião mesmo sobre o que tá acontecendo com o Ninjago pra mim, o que a comunidade tá achando da série, e eu discordo muito. Mas lembrando que é só uma opinião, né? Se vocês discordarem, se alguém ver o vídeo, claro, e vê nos comentários aí e fala alguma coisa aí pra eu discutir um pouco. Mas enfim, obrigado por ter assistido e tchau.